pessoal, você está recebendo informações do canal UOL. We are one, nós somos um. Outro dia eu fiz uma live falando sobre frequências e surgiram algumas dúvidas quando eu expliquei o efeito da ressonância. E eu adoro dúvidas, né? Que nos dá a chance de revisitar a informação e de aprender mais. A ressonância é um aumento da amplitude, uma amplificação do movimento que acontece quando existem duas vibrações da mesma frequência. Quando tocamos, por exemplo, uma corda de violão próxima à outra de mesma frequência, a segunda amplia a vibração, mesmo sem tocarmos nela. E esse efeito é usado para afinar o violão, por exemplo, né? Você pode testar aí, se tiver um violão em casa. As cordas do violão de baixo para cima são a Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, tá? São 6 cordas. A segunda de cima para baixo, então, é a Lá, e a última é a Mi. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Se a gente apertar a corda Mi, que é a última aqui, né? Na quinta casa, ela vibra a nota Lá. Quando eu toco nessa corda Lá, nessa corda apertando na quinta casa, né? Que ela vira Lá, a corda Lá vibra, ampliando o movimento de forma visível, sem eu tocar nela. Então, quando eu toco essa aqui também vibra, né? Se o violão estiver afinado, claro. E isso é usado justamente para afinar. O violão é afinado quando tem ressonância, até que a vibração fica visível, né? E essa ampliação do movimento mostra, assim, que as duas cordas, elas estão na mesma frequência, elas estão em ressonância. O mesmo acontece, por exemplo, no balanço, né? Lembrando quando a gente era criança, no balanço lá do parque perto da sua casa, né? Onde você gostava de ir, o balanço movimentava numa frequência, né? E de repente a gente resolvia balançar a perna com a mesma frequência do balanço. Então, quando a gente balançava a perna com a mesma frequência do balanço, o que acontecia? Lembra? O movimento se ampliava, certo? Então, isso é ressonância. Se você não viu a live sobre frequência, né? A frequência é uma grandeza, que significa ciclos por segundo. E ciclos por segundo a gente chama de hertz. Então, um ciclo por segundo, né? É 1 hertz. 2 ciclos por segundo, 2 hertz e assim por diante. Quanto mais ciclos por segundo, maior é a frequência, tá? E aí entraram as dúvidas sobre o efeito da ressonância. Quando eu trouxe para a nossa vida real, nós temos frequência em nós o tempo todo. O nosso cérebro funciona em frequências, né? Existem estudos que cada emoção tem uma frequência diferente, uma frequência bem específica. Existem frequências no campo no qual a gente está mergulhado. Você tem frequências em você. Ao seu redor, o tempo inteiro também tem frequência. Como existem frequências em você, também existem frequências no outro. Tudo é frequência, tudo vibra. Lembra? O átomo vibra, né? E você concorda que se tem no outro uma frequência específica, ela só vai ser ampliada em mim, a ponto de eu perceber, se eu também tiver essa frequência. Entendeu? E isso é ressonância. Tá acompanhando? E esse é o ponto da dúvida. Se eu chego em algum lugar e eu fico incomodada com alguém, ou então eu vejo alguém de quem eu não gosto muito, alguma frequência em mim teve ressonância com a frequência do outro ou daquele ambiente.
Então, a partir do momento que eu tenho mais essa frequência em mim, não haverá mais o efeito da ressonância, entendeu? Quando eu não tenho mais essa frequência em mim, eu não tenho a ressonância, concorda? E aqui é o ponto muito importante de vocês entenderem, né? Não existe frequência boa ou ruim, negativa ou positiva. É tudo simplesmente frequência, né? Nós que damos essa denominação para aquilo que a nossa mente acha agradável ou desagradável, que a gente acha agradável ou desagradável, nós é que julgamos o que é bom ou o que é ruim. Isso porque a gente vive na dualidade. E esse julgamento é muito pessoal. Porque o que é bom para mim pode ser ruim para o outro e vice-versa, né? Então, se eu não quero mais me incomodar com o outro, eu tenho que trabalhar algo em mim. Consegue entender isso? Sair da ideia de que o problema está sempre no outro, né? E passar a pensar diferente. O que será que tem em mim que está produzindo este incômodo, né? Esse incômodo em relação ao outro? Que frequência eu tenho em mim que está tendo ressonância com a frequência do outro? Entendeu? Eu sempre tenho que trabalhar em mim. O outro é o outro, né? A partir do momento que eu tomo consciência, é que eu posso trabalhar isso em mim. Eu só consigo começar a trabalhar se eu vejo isso, se eu enxergo isso, se eu entendo isso, né? Se eu tomo consciência que existe algo em mim que pode ser mudado, que pode ser transmutado de alguma forma. Se eu nem vejo isso, se eu nem enxergo, eu vou perder a oportunidade de trabalhar isso em mim. E eu acabo sempre culpando o outro, né? Com o tempo, e assim eu espero, né? A gente vai passar a agradecer a oportunidade de ter o outro na nossa vida, né? Porque só com a presença do outro é que estou percebendo que tem algo para ser trabalhado em mim. E aí eu posso deixar de colocar debaixo do tapete, posso deixar de fingir que não existe, né? Ou simplesmente culpar o outro e me sentir sempre vítima. Entendeu? Tomar consciência e começar a enxergar de forma diferente em mim. É algo simples, né? Mas não quer dizer que seja fácil. Você que busca autoconhecimento já deve ter escutado essa frase trilhões de vezes, né? Porque é verdade. A maioria ou tudo no autoconhecimento é simples, porque já está em você. Você precisa só reconhecer, se autoconhecer. Mas não quer dizer que seja fácil, né? Tá bom, Viviane, eu tomei consciência, já sei que eu tenho que mudar, né? Alguma frequência que tá em mim, mas eu não sei o que, qual, não sei nada. Como que eu faço? Esse vídeo tá ficando meio longo, né? Eu vou gravar um outro vídeo para falar da origem, para ensinar direitinho uma técnica que chama Ho'oponopono. Você já ouviu falar no Ho'oponopono? Meu pai dizia que cada problema tem uma ferramenta específica. E eu acredito muito que essa é uma ótima ferramenta para esse caso. Quando você tem consciência, mas não sabe o que é, não sabe o que fazer. Porque com o Ho'oponopono você limpa memórias em você. Limpa as suas frequências. Sem necessidade de saber que memórias são, como você criou essas memórias, nada. Bom, né? Então, para você não ficar na vontade, né? Eu vou explicar aqui na prática bem rapidinho, sem muitas explicações, porque senão vai tomar muito tempo. Porque eu vou fazer outro vídeo também para isso. Mas a ideia do Ho'oponopono é a seguinte: você pede para o seu divino interno
limpar essas memórias que você compartilha com o outro, que estão produzindo, que estão causando esse desconforto. E aí você simplesmente usa 4 frases, onde você diz que sente muito por ter criado essas memórias, se perdoa por ter essas memórias, que ama essas memórias, mas que elas foram úteis para você, que está grata por elas, mas você não precisa mais delas. E o importante do Ho Oponopono é que nessas 4 frases você entra em contato com 3 frequências, 3 emoções diferentes. Primeiro é a aceitação, o amor e a gratidão. É preciso entender que você precisa sentir, porque o sentimento é um amplificador, né? O sentimento que vai fazer funcionar. Mas se você não sentir, tudo bem. Vai repetindo, repetindo, mesmo sem sentir, ok? Que uma hora você sente. São 3 emoções que você deve sentir, então. Aceitação, quando você diz, sinto muito, me perdoe. Amor, quando você diz que ama suas memórias. E gratidão, quando você diz, sou grata. Então, na prática, fica assim. Limpe em mim as memórias que compartilham com fulano, que estão causando esse desconforto. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Você vai repetindo. Quantas vezes? Até sentir que deve. Não tem quantidade definida. Você pode repetir sempre que lembrar, por exemplo. E você pode me perguntar, isso vai resolver quando, né? Em meses? Vai repetindo, né? Eu vou escrever aqui embaixo essas frases para você não esquecer. E como eu já disse várias vezes, né? Você tem o poder e existem ferramentas que podem te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, tchau.